Experimento científico número 1 iniciado. Saudações, meus pacientes. Doutor Azul aqui na área. E no experimento de hoje, meus tripulantes, eu vou mostrar para vocês 4 dicas para se detectar o impostor em Among Us. Na verdade, 5 dicas. E tem um detalhe. A última dica pode ser a que mais vai ajudar vocês, porque apesar dela ser recente e eu ter ela vista em um canal há pouco tempo, ainda assim me ajudou muito a ganhar 1 ou 2 partidas sequer. Então eu recomendo todos de vocês ficarem até o final e saberem qual dica é. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: desconfie de um jogador que estiver andando sozinho o tempo inteiro pelo mapa sem ninguém perto. Ó, achei um candidato perfeito para os nossos testes. Tudo bem que ele é só um boneco de testes, mas ainda assim serve. Porque, tá vendo que ele tá sozinho aqui, né? Imaginem que eu sou ele andando aqui. Se ele estiver sozinho por 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, infinitas rodadas até o jogo acabar, meu amigo, de 2, 1. Ou ele é aquele tripulante apressado que quer fazer todas as tasks do jogo, eu falo por experiência própria e não tirando coisas da minha cabeça, ou ele é aquele impostor que, por não ter medo de morrer, dado que ele só pode morrer por meio de votação e etc., ele tá procurando uma vítima pelo mapa para no momento certo ele ir lá e desviver a pobre coitada. Então, se você estiver notando que o jogador tá andando tempo demais sozinho, mais sozinho do que os outros, está se destacando, talvez ele esteja chamando a atenção demais por esse fator. Vamos agora para a nossa segunda dica, e essa também ajuda bastante, em uma certa ocasião, que são as tasks visuais. O que é isso, galera? O que é isso, minha tripulação? Desculpa a informalidade. Enfim, tasks visuais são aquelas tasks que você faz dentro do jogo que deixam um sinal claro de que você está fazendo essas tasks, ou seja, se alguém chegar perto no momento que você estiver fazendo, você vai ver alguém fazendo, entendeu? Tipo, ela não vai bugar ou mostrar, ele não está fazendo a task. Exemplo, vocês estão vendo as coisas de asteroides ali no canto, não estão? Ó, eu estou atirando em asteroides, e ó, e está mostrando balas saindo dos canhões. Por quê? Porque é uma task visual, entendeu? Ou seja, ela demonstrou uma prova de que você está fazendo a task. E a menos que essa função esteja desativada, se o impostor estiver do lado de uma task visual, tipo a das armas, da enfermaria, que é esse aqui do escaneamento, inclusive, tudo bem, vermelho? Ou mesmo essa task aqui no lixo, que você tem que fazer igual o O2 está falando ali, você tem que fazer uma primeira parte da task primeiro, para depois jogar o lixo fora. Aí, meu amigo, se a função das visual tasks estiver ativada, mas não mostrar sinal claro de que você está fazendo a task, igual aconteceu aqui nas armas, meu amigo, pode desconfiar que aquela pessoa está falsificando uma task óbvia, com o objetivo de tentar ganhar a confiança da tripulação, mas parecendo alguém desprovido de inteligência, com toda a humildade do mundo, claro. Para a terceira dica, eu tive que me tornar um impostor contra minha vontade aqui. Por quê? Porque essa próxima dica ela só funciona para quando tiver poucas pessoas no seu servidor. Isso é, de 4 a 6 pessoas, por aí. Por quê? Ela envolve sabotagem. Por exemplo, se você sabotar, por exemplo, as comunicações, sabotei elas. Você ir lá, por exemplo, 4 das 5 pessoas e uma chegar por último, ou seja, tinha 5 pessoas vivas antes do momento da sabotagem, e lá só chegou 4 e uma foi a última, por exemplo, Rosado, você pode desconfiar dele porque ou ele é o atrasado que fica enrolando todo mundo, ou ele matou alguém e só depois foi consertar a sabotagem. Porque o objetivo dos impostores é justamente eliminar a tripulação, né? Inclusive, eu vou arrumar essa sabotagem que eu próprio causei aqui, e eu já volto com vocês. Ah, mas rapidinho, eu esqueci de falar da segunda dica, mas além dessas 3 tasks visual que eu falei, dos asteroides, do scan e do lixo, também tem essa aqui dos escudos que fica brilhando ali quando você faz ela. Para a quarta dica, nós teremos que ir lá na sala das câmeras, porque trata-se de algo muito mais técnico. E aí, Rosa, tudo bem? Enfim, estão vendo que aqui há 4 câmeras vigiando diferentes setores da nave.
que são a primeira, na região da navegação, a segunda, entre a cafeteria, o armazenamento e a administração, a terceira, ou seja, no canto inferior esquerdo, na minha área, na enfermaria, e na quarta e última, logo aqui na segurança mesmo, tipo, bem na frente dela. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dando uma dica óbvia? Porque às vezes, mesmo quando a luz está sabotada, a câmera ainda assim enxerga alguma coisa. Espera aí, rapidinho, galera. Eu já volto. Prontinho, meus tripulantes. Me tornei um impostor de novo para mostrar para vocês. Percebam que a luz sabotada, ainda assim, ela não impede que as câmeras continuem funcionando. Provavelmente porque tem um sistema de visão noturna ou visão infravermelho, nem sei. O que eu sei é que mesmo com a luz desativada, as câmeras continuam funcionando. E o impostor, ele pode achar que tá no ponto cego, se ele for muito noob ou não prestar atenção, mas ainda assim, se ele matar ali na frente da ventilação do corredor, dos escudos da navegação, por exemplo, ainda assim a câmera vai conseguir ver. O que, querendo ou não, é uma ótima maneira de detectar o impostor. Claro, como eu falei, se ele for desatento e não tiver prestando atenção nesse detalhe. E a quinta e última dica que eu vi recentemente num canal, que eu vou deixar na descrição para vocês conhecerem, mas que ajuda muito porque apesar de recente e não tão pouco conhecida, pelo menos por mim, né, me ajudou muito, quando uma vez que você está indo na elétrica para arrumar uma sabotagem, você precisa contar, você precisa ser rápido e inteligente e contar quantos e quais tripulantes estavam aqui. Ou seja, você precisa contar e colocá-los na lista de inocentes. O que significa? Eu vou chamar uma reunião ali, vou chamar uma reunião de emergência ali, uma reunião falsa, aliás, só para mostrar para vocês. Observem. Vamos ver quais tripulantes há nesse servidor de testes. Percebam que há o vermelho, o verde, o rosa, o laranja, o amarelo e o preto. A dica é: se três dos 7, pelo menos, estiverem na elétrica, na verdade só 3 deles são inocentes. 3 dos 6. O que significa? Pegamos como exemplo o vermelho, o laranja e o verde. Se esses 3 estiverem na elétrica arrumando a sabotagem, isso significa na prática que eles 3 não são suspeitos por essa rodada. Não significa que se eles forem inocentes agora, eles serão inocentes depois. E com eles 3 inocentes e você sabendo que é tripulante, sobram 3, o amarelo, o rosa e o preto. Ou seja, um desses 3 obrigatoriamente será o impostor. Um deles obrigatoriamente será o impostor. Mas cuidado, não é por causa do resultado da primeira que significa que vai ser assim o jogo inteiro. Você precisa analisar com calma, atenção, e se acontecer outra sabotagem elétrica, contar. Porque um tripulante aparecer aqui uma vez é normal. Aparecer 2 vezes, aí é coincidência. Mas aparecer 3 vezes, aí é porque ele realmente está ajudando a tripulação e não oferece risco. Às vezes só com 1 ou 2 vezes você consegue deduzir que ele é seguro. Porque às vezes você pode ter visto ele fazer uma task visual, como eu falei, né? E de todas essas dicas, é isso, galera. E esse foi o experimento, galera. Meus pacientes. Se vocês tiverem gostado, por favor, contribuam com o seu like e inscrição no canal. Se vocês quiserem, porque o doutor aqui não está obrigando ninguém nem nada. E é isso, pessoal. Estamos juntos, galera. Estamos juntos, minha tripulação. Boa sorte tentando ganhar uma partida agora, sabendo de todas essas dicas. Tchau, pessoal!